Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado aí um bom feriado do dia 15. Vamos retomar os assuntos aqui, trazendo para vocês novidades aí sobre as mudanças, inclusive as novas pautas e o calendário que saiu oficialmente agora sobre o assunto que vai ser discutido sobre a reforma tributária ao longo dessa semana do dia 20 aí que nós temos agora acompanhando. Eu vou trazer para vocês algumas informações a respeito também dos impostos, algumas coisas que o governo criaram no passado e o reflexo disso. Será que foi positivo, né, negativo? Entre eles, a questão dos impostos, né, chamado como imposto das blusinhas, da Shopee e outras coisas. Como foi o impacto disso? Como será que isso atingiu a população como um todo, as empresas? Será que afetou realmente de forma positiva como o governo esperava? Vamos trazer também para vocês aqui uma opinião pessoal do Diário Comércio trazendo a respeito sobre a questão do imposto sobre dividendos, que está muito sendo debatido pelo governo a respeito disso. Vamos dar para vocês a nossa opinião sincera a respeito desse ponto também, para debater. Concordamos em muitos pontos aqui que eles passam aí para vocês, mas a gente vai falar isso de forma sempre da melhor forma que vocês merecem, com muita aptidão, com muita clareza, com muito objetivo, para que vocês possam realmente desenvolver e empreender seus negócios. E por último, vamos fechar aqui um tema a respeito aqui da Mastercard, né? Todo mundo conhece a rede Mastercard, Visa e Yellow, que são operadoras aí de cartões de crédito e de outras coisas. Falando a respeito do mercado brasileiro, o que eles estão vendo, o que eles estão prevendo aí para esses próximos acontecimentos aí nos próximos meses, pessoal. Vamos entrar com isso com toda a clareza que vocês pedem, com todo o merecimento aí, a respeito desses levantamentos, né, feitos pela entidade do Diário do Comércio, Associação Comercial de São Paulo e outras também. Mas antes vou pedir para vocês, se possível, se inscreva no nosso canal, acesse o nosso link também, www.prodel.com.br. Conheça nossos produtos, conheça nosso software de gestão, nossas consultorias, conheça nossos parceiros que atuam conosco aqui na parte de gestão tributária, advogados tributários e contabilidade, ao qual nos dão todo esse apoio, nos ajudam realmente com os assuntos, com a eloquência para trazer para vocês realmente toda a convicção aí de como lidar com esse dia a dia. E se o seu sonho é empreender ou já desenvolve seu negócio no Brasil, nos acompanhe, nos siga realmente, se inscreva para que vocês sejam sempre informados com a melhor clareza, a melhor aptidão e sempre muito à frente da realidade que vem acontecendo no mercado. Então vamos entrar com todos esses temas logo após a vinheta. Não percam! Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar então falando a respeito dessa parte que eu falei sobre os dividendos. Depois delas vamos dar uma sequência. A gente colocou como se fossem assuntos cronológicos de importância a respeito dos últimos acontecimentos que a gente vem falando para vocês ao longo de todo esse nosso início do canal, os últimos vídeos que a gente vem falando a respeito, para que vocês entendam a sequência dos assuntos e o impacto disso aqui para vocês. Então vamos lá. O engano das boas intenções na tributação dos dividendos. O problema da tributação dos dividendos talvez possa ser encaminhado de outra forma, distinguindo a sociedade de pessoas da sociedade de capital. Esse é um ponto que nós concordamos plenamente com eles. Vamos aqui mostrar o que ele, na verdade, passou da opinião dele, o Fernando Facur Scaff, tá? Que ele é advogado aqui, professor titular de Direito Financeiro da USP, para vocês verem que ele é uma pessoa graduada com bom conhecimento. O que ele passa a respeito disso, qual a visão que ele teve perante o que o governo vai passando e o que ele entende realmente como o governo deveria estar olhando. E a gente concorda em algumas partes, mas a gente vai pausar isso para vocês ao longo dessa discurso dele e vamos fazer essa pequena eloquência a respeito desses assuntos. Então vamos lá. É clássica a frase, para problemas complexos existe sempre uma solução simples. Errada. O que é agravado quando esta é apresentada sob uma forma de estudo científico. Ó. Alertado pelo estudioso de texto Samuel Pessoa na Folha de São Paulo, eu li a nota técnica Sérgio Gobetti intitulada Progressividade Tributária, o diagnóstico para uma proposta de reforma e constatei algumas imprecisões, mesmo sabendo a diferença entre o olhar de um economista e o olhar jurídico sobre o mesmo fato. Opinião deles, tá, pessoal? Vamos lá. A nota técnica acerta ao analisar o problema da regressividade da carga tributária brasileira, afastando de seu foco a tributação do consumo, que é a emenda constitucional 132, pois a tal incidência não se aplica à regra da progressividade e observa a tributação da renda a qual esta regra é aplicável. O problema está bem exposto no texto, com dados contundentes. O problema se encontra na trajetória apresentada e soluções que ele aponta. A análise parte do pressuposto, que até pode ser verídico para os economistas, de que o custo tributário sobre as empresas pode ou não ser arcado pelos acionistas, a depender do modelo de tributação. Isso se revela no texto, em especial no seguinte trecho, abre aspas aqui para ele, pessoal.
Definitivamente não é apropriado supor que o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, o IRPJ, e o CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, pagos pelas empresas, recaiam sobre os acionistas e proprietário. A partir daí, o texto ataca os sistemas tributários do simples e do lucro presumido. Centrarei a atenção apenas neste ponto, embora o texto seja rico para debate em outros aspectos. Então vamos lá, só uma pequena pausa. Então você vê que eles tentam aqui fazer uma generalização sobre essa questão do imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre os acionistas ou proprietários das empresas, né? E ele comenta aqui, na opinião dele, que ele vê que essa pauta, nesse aspecto, esse levantamento, tem muito sentido em alguns pontos, mas tem um porém, um revés aí que deve ser debatido de outra forma. Por que de outra forma? Porque ele está atacando nesse ponto de vista, principalmente o regime de tributação do Simples Nacional e do lucro presumido. Aqui nós comentamos para vocês o risco que o Simples Nacional está correndo com a reforma tributária, a dificuldade que o pequeno e microempresário, que hoje representa uma quantidade gigante das empresas que operam no Brasil, né, estão diante do pressuposto que o governo vem atacando. Então olha lá a opinião dele. Em primeiro lugar, é inegável que, havendo lucro na empresa, toda a carga tributária é transferida para adquirente de bens e serviços para ela produzidos. Logo, quem paga qualquer tributo direto, seja RPJ, CSLL, ou indireto, que ICMS, PIS e COFINS, etc., é sempre o consumidor dos bens e serviços produzidos pela empresa. E, havendo lucro, implica em afirmar que toda a carga tributária foi paga. Caso contrário, não teria havido lucro, e por conseguinte não existirão dividendos a serem distribuídos. Pontinho dele aqui, pessoal. Deve-se considerar que os regimes fiscais do simples de lucro presumido tributam a renda mesmo que ela não ocorra, pois sequer é contabilmente apurada, mas pressuposta. Privilegia-se a simplicidade e a praticabilidade, ao invés do rigor contábil de apuração da renda, como ocorre no sistema do lucro real. Nesses regimes fiscais, o RPJ e o CSLL é pago sem que se apure a existência de lucro efetivo. Sendo assim, é duvidoso afirmar que estimativas indicam que as empresas que aderiram a regimes especiais pagaram apenas 25% do imposto teórico que teriam de pagar caso estivesse submetido ao regime de lucro real e sem qualquer outros benefícios tributários. O que ele está falando aqui, pessoal? Apesar de parecer um pouco confuso, na verdade é bem simples. Hoje, diante dos três regimes que nós temos aí mais comumente usados no Brasil, que é o lucro real, lucro presumido e simples nacional, o lucro presumido simples nacional paga o imposto sobre a presunção, ou seja, sobre o faturamento, independente se a empresa teve lucro ou não, ou seja, não há uma apuração, não há uma contabilização para saber se a empresa deu lucro efetivo. O que é esse lucro efetivo? Vamos lá. Vamos pegar todos os custos operados das empresas, salários que ela tem lá, os impostos que ela tem a pagar, despesas com funcionários, com fornecedores, despesas com aluguéis e outras despesas. Vamos abater tudo isso sobre o faturamento. O que sobrar, se for positivo, é lucro. Se for negativo, é prejuízo. E aí, sobre isso, faz a tributação. Isso não ocorre com as empresas do Simples Nacional e nem do lucro presumido, apenas com o lucro real. Então, essa afirmação que o governo passa, dizendo que apenas 25% das empresas pagam o imposto teoricamente devido, já está errada essa subjetividade, né, pessoal? Fica claramente exposto que essas empresas hoje estão pagando um imposto até que maior do que deveriam. Vamos pensar na empresa do Simples Nacional, nesse exemplo aqui, o lucro presumido. Uma empresa de 100 mil reais. Se fosse pagar hoje, como ela paga hoje, vamos pensar numa alíquota, como ele disse aqui, em teoria, de 25%, estaria pagando aí 25 mil reais em qualquer um dos dois regimes. Por quê? Porque é sobre o faturamento bruto e não sobre a apuração. Consequentemente, a gente vê que se houvesse a forma correta, que seria descontar todas as alíquotas, descontar todos os impostos, toda a carga, né, que a empresa precisa para trabalhar, para funcionar, funcionários, colaboradores, despesas que eles têm, e a gente pegasse isso, que deixa uma margem de lucro, e dessa faixa praticasse imposto retórico aqui, como a gente simula de 25%, consequentemente a tributação e arrecadação do governo seria muito menor do que é pressuposto, tá, pessoal? Bom, vamos lá ainda. Faltam dados para sustentar essa afirmativa. Conforme a própria Receita Federal, o que é reconhecido na nota técnica da própria Receita, abre aspas para eles. As declarações de imposto de renda pessoa física não distinguem por regime de tributação os lucros e dividendos recebidos pelas pessoas físicas. Há apenas uma separação entre dividendos do simples e de todos os demais regimes juntos, ou seja, não é possível distinguir lucro presumido de lucro real, tampouco empresas financeiras de não financeiras. Os dados não existem porque são relevantes para fins de incidência, pois os lucros distribuídos, chamados dividendos nesse ponto, né, não sofrem incidência tributária, independentemente do regime fiscal que as empresas são submetidas. E aí a pergunta que fazem para ele, quem garante
A nota segue afirmando que, abre aspas para ele de novo, o fato de uma empresa ser pequena não significa que seus donos tenham baixa capacidade contributiva e sejam merecedores de um tratamento privilegiado na tributação de suas rendas. Ocorre que tais regimes fiscais simples, lucro presumido, existem com regras de limitação sobre sua receita. Logo, são empresas que possuem receitas limitadas e, portanto, são tributadas obedecendo os parâmetros da simplicidade e da praticabilidade. Exatamente isso que foi criado o Simples Nacional, para que ele seja simples de administrar, simples de tributar, não haja uma sonegação, como a gente sabe que às vezes pode acontecer mais facilmente lucro presumido, lucro real, que o cara pode pagar o imposto, por exemplo, da prefeitura e não pagar o imposto estadual, ou pagar um imposto federal, deixar de recolher o outro. No Simples, todos os impostos são uma alíquota única, inclusive a própria reforma tributária vai criar essa unificação para o lucro presumido e lucro real, tá, pessoal? Então, segue-se o fato que muitas dessas empresas simplesmente não existiriam se esses regimes fiscais não vigorassem. Quem garante que, sob o manto do lucro real, várias dessas empresas teriam sido iniciadas ou se manteriam vivas, ou que teriam lucro efetivo, real? A configuração da economia brasileira seguramente seria outra, ou passará a ser, se essa lógica vier a ser implementada. Exatamente o que a gente comentamos nos vídeos passados para vocês, pessoal. O próprio governo criou isso para diminuir realmente, né, esse pessoal que estava na informalidade, essas empresas que não estavam arrecadando de forma correta. Isso propiciou um aumento de ganho de competitividade para essas empresas entrarem. E, consequentemente, a sua devida regularização. Isso também fez com que o governo arrecadasse mais. Só que agora o âmbito da fome deles arrecadar os impostos é tão grande que eles mesmos pensam o seguinte: hoje o percentual que nós queremos para os Simples Nacionais, os devidos anexos, é muito pouco, nós queremos mexer nessas margens. Ou unificar como estão fazendo com o lucro real e o lucro presumido aí com a reforma tributária, criando uma alíquota fixa de 26,5%. Isso tornaria inviável a competitividade dessas empresas, tá, pessoal? Lembrando que a mudança de regime não é apenas o imposto que aumenta, os controles, a quantidade de operações também. Lembrando que nós mostramos até nos vídeos passados aí, com o atual, né, prefeito de São Paulo que foi reeleito, Ricardo Nunes, e o governador Tarcísio, criaram uma série de medidas para simplificar a abertura de empresas regularizar, ou seja, estão criando forma para as empresas abrirem de forma mais fácil, sem tantas dificuldades, para o mercado crescer. E o que nós estamos vendo aqui é exatamente o oposto, é criando dificuldades para o mercado. Tá? Então olha só, pessoal. Desde as reformas realizadas em 94, a incidência sobre o lucro ocorre na apuração de receita bruta das empresas, tendo havido majoração na carga tributária naquela ocasião. Isso permitiu afastar a fiscalização de dentro de cada empresa, a fim de apurar se houve lucro ou se estava ocorrendo a sua distribuição disfarçada, o que gerava um contencioso fiscal gigantesco e abria a porta para eventuais casos de corrupção. A incidência majorada passou a ser prévia ao lucro, pois incidente sobre a receita bruta e a venda e distribuição de lucro, o tributo já teria sido pago antecipadamente. Observe-se que isso trouxe uma vantagem gigantesca para o fisco, pois antes mesmo da apuração do lucro, esse já estava tributado caso ocorresse distribuição. Exatamente o que eu comentei do Simples Nacional, lucro real. Tem lucro ou não tem? Não importa para o fisco, ele já está recebendo o dinheiro dele. Então, para que essa distribuição? Para que esse tipo de pensamento? Sobre o pouco lucro, caso houver ainda do empresário, do simples, vamos falar aqui a questão das empresas de investimento, que não é esse o foco aqui no momento, tá, pessoal? Mas que ele vai abordar no finalzinho aqui. Mas vamos pensar no microempreendedor, aquele que os sócios trabalham na empresa, aquele que os sócios estão lá, não um grupo de investimento. Mas esse microempreendedor que o pessoal que está, imagine ainda, se quando conseguir o lucro, ainda ter que pagar a dividendo sobre isso. Pessoal, não dá, né? Seria pagar novamente um imposto que já é pago. Até quando a gente vai tolerar algo desse tipo? Não dá. Sabe, é impraticável. Mas vamos lá. Sugestões preocupantes deles. O problema foi bem identificado, pois não se pode negar que a tributação da renda no Brasil seja regressiva, privilegiando quem ganha mais. Aliás, a enorme revolução realizada na tributação no consumo, que mesmo antes da sua implantação, já alcança mais de 50% da arrecadação brasileira. Seguramente ampliará a regressividade da carga tributária, pois tal percentual será ampliado. Olha só a preocupação que ele já mostra. Hoje, antes mesmo dessa reforma tributária, essa mudança que está ocorrendo, a carga tributária, a sua implantação já chega a mais de 50% da arrecadação brasileira. Mais de 50% do que a gente paga é imposto. Isso vai ser ampliado. São preocupantes as duas alternativas apontadas na nota técnica como solução para promover mais justiça fiscal, além de aumentar a eficiência e a competitividade da nossa economia. Há uma proposta de solução estrutural que é de promover alguma forma de tributação
progressiva dos dividendos distribuídos às pessoas físicas, sem exceções, o que fere a lógica jurídica estabelecida desde 94, que tem se mostrado adequado sob o ponto de vista prático, com incidência majorada em ingresso às receitas. Qual que é essa estrutura que ele está falando, pessoal? Aquilo que eu comentei. O Simples Nacional, o lucro presumido hoje, pagam sobre o bruto e não sobre a progressividade. O que é essa progressividade? Sobre o ato de saber se deu ou não deu lucro, tá? Então, ó. E é uma proposta de solução transitória. Enquanto tal reforma estrutural não ocorre, medidas alternativas como a imposição de imposto mínimo sobre os milionários podem cumprir um papel paliativo temporário, o que é igualmente preocupante, pois essa feriria a lógica da capacidade contributiva, criando uma espécie de imposto sobre grandes fortunas disfarçados, sem discernir sua base imponível fato econômico. Difícil, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos seguir aqui com o final que eu acho que é mais importante. O problema da tributação dos dividendos talvez possa ser encaminhado de outra forma, distinguindo a sociedade de pessoas da sociedade de capital. Concordo plenamente com ele nesse ponto. Olha o raciocínio dele, eu acho que tem muita lógica nesse ponto. Apesar de, no finalzinho, dar uma pauta a respeito disso. Nas primeiras, quais são as primeiras? Sociedade de pessoas físicas. Existem sócios e affectio societatis, sendo dividendo algo que corresponde ao salário dos sócios, uma espécie de prolabore eventual. Ou seja, o sócio está lá trabalhando, é uma sociedade pequena, limitada, com 3, 4 sócios aí no máximo, tá, pessoal? Então, o lucro dessas empresas que vão ser distribuídas nesses sócios que trabalham na ocupação, na opinião dele, não deveria ser cobrado esse dividendo. Concordo plenamente esse assunto com ele aqui, tá, pessoal? E aí vamos ver a segunda o pensamento dele, ó. Já na segunda, sociedade de capital, não existem sócios, mas acionistas sem qualquer affetio societário, ou seja, que não trabalham diretamente na empresa, são meros investidores. E há efetiva remuneração do capital investido, conforme expus anteriormente. Então, você vê que no primeiro ponto os sócios trabalham, então não acho justo de uma forma. No segundo, são grupos de investidores que já têm na empresa, vocês trabalham com ações também, ou investem em ações, né, títulos de tesouro, títulos mesmo de empresas brasileiras, de empresas de fora, também entram como se fossem acionistas. Neste ponto, também eu seria contra. Por quê? Aqui diferente do que ele falou só. Quando você faz a sua declaração de imposto de renda, você já disse se ganhou ou não ganhou capital sobre esse investimento que você fez, sobre esse aporte que você fez na compra dessas ações. E tem mais, uma das mudanças que o governo fez aí recentemente, que independente se deu lucro ou prejuízo, né, para quem investe no mercado de bolsa de valores, vai ter imposto. Então você já está pagando pelo risco. Então a cobrança aqui seria mais uma cobrança indevida sobre uma operação que você já paga. Então, é difícil realmente essa progressividade, pessoal, tá? Bom, o problema da regressividade da tributação da renda é real e persiste, e considerando o total da carga tributária, se agravará, em razão da revolução tributária em curso na tributação do consumo. Exatamente esse é o ponto que a gente vem conversando sobre a reforma tributária, pessoal. Só vai aumentar o quê? As alíquotas da carga tributária. O Brasil hoje está sufocado com uma carga tributária tão grande. Batemos recorde de arrecadação, falamos para vocês recentemente nos últimos vídeos. Chegamos a 3 trilhões de reais arrecadado mais de 50 dias antes do que o ano passado. Ou seja, o governo não para de arrecadar. Mas isso não tem voltado para nós de forma a beneficiar a população. Você não vê melhorias em saúde, você não vê melhorias em segurança, você não vê melhorias em transporte, pelo contrário. Você vê o governo agora discutindo possibilidades de cortar gastos, prevendo exatamente reduzir isso. Como que um governo pode não fazer nenhum projeto, a gente não vê nada sendo apresentado, a gente não vê nenhuma melhoria, eles continuam gastando com o quê? Para quem? Se a gente está sendo beneficiado. Será que realmente o caminho de arrecadar mais é o melhor assunto? Falamos isso no vídeo passado. Será que não está na hora de começar a pensar em cortar em gasto, diminuir essa carga tributária, diminuir essa loucura que o governo está fazendo em arrecadação, pessoal? Olha o reflexo disso e outros 2 temas que eu trouxe aqui para vocês, só para vocês acompanhar. Taxa da blusinha derruba compras internacionais. Relatório do Santander mostra que o volume de importações saiu de 1,8 bilhão em julho, último mês sem taxa, para 902 milhões em agosto, já com a taxação. Pessoal, uma queda de praticamente 50% aqui nas compras internacionais aqui que o pessoal fazia. Essas compras internacionais, vou dar um parecer rapidinho, mas vamos só dar uma sequência no vídeo, só para a gente poder fechar o raciocínio. Ó. Parece que as estratégias do governo federal para arrecadar mais e, por tabela, proteger o varejo nacional das compras feitas principalmente em plataforma chinesa estão funcionando. Eu discordo, vou falar isso depois por quê.
O Santander acaba de divulgar o relatório com informações do Remessa Conforme, o programa por trás da taxa das blusinhas em vigor desde 1º de agosto. As informações obtidas pelo banco por meio da Lei de Acesso à Informação e publicadas em primeira mão pela agência de notícias DC News trazem os dados até setembro. Ó. Eles mostram que a taxação provocou um freio nas compras. Em julho, as importações somaram 1,8 bilhão. Em agosto, caíram para 50% para 902 milhões. Apesar de leve crescimento de 4,4% para 942 milhões, o patamar está muito distante do ritmo ascendente visto até julho. O declínio acentuado de 50% em agosto é um impacto do novo imposto de importação, afirmam os autores do relatório. Segundo o Banco Espanhol, é um bom cenário para os varejistas nacionais. Vamos lá que vamos olhar isso com calma de uma outra visão. Ó, então, como funciona o imposto hoje dele? Para completar $50, há a cobrança de 20% de imposto de importação, mais 17% de ICMS, que é Imposto de Circulação, Mercadorias e Serviços. Então, nós temos uma carga tributária de 37%. Para compras acima de $50, a taxação salta para 60% de imposto de importação, mais os mesmos 17% de ICMS. Isso vale apenas para plataformas cadastradas no programa. Aqueles que estão fora é outro tipo de tributação, são mais impostos, tá, pessoal? Olha lá. Para as empresas que não estão cadastradas no Remessa Conforme, o imposto de 60% mais ICMS vale para qualquer valores, independente de qual seja a compra, tá, pessoal? Então, de acordo com os dados obtidos pelo Santander, desde que a Remessa Conforme foi lançada em 2023, ainda sem a taxação, a movimentação saiu de 137 milhões para 1,8 bilhão, que foi o último mês sem a cobrança, um crescimento vertiginoso superior a 1.200%. O freio provocado pelo aumento de preços via taxação derrubou o avanço dessas compras para metade. Então ele mostra aqui o seguinte, pessoal, algumas plataformas cadastradas para trabalhar com esse sistema de taxação, AliExpress, Amazon, Magazine Luiza, Atemo, Shilog, Shein, Shopee, os mais tradicionais, tá, pessoal? Aqui embaixo, uma pequena variação mensal a respeito de volume em reais, e aqui sobre o volume ticket médio gasto ao longo desse período, pessoal, tá? Um dado importante para a gente analisar aqui, eu marquei para vocês só para mostrar aqui, ó. Ao analisar os dados, Santander concluiu que o cenário deve ter servido de combustível para os resultados do terceiro trimestre de varejistas chaves no país, particularmente as empresas de fast fashion listadas. Pode ter sido um dos fatores por trás dos números de vendas na mesma loja relatados por, abre aspas, C&A, Guarares, a Renner, afirmam os autores do relatório. Esses dados corroboram nossa impressão de que a entrada da Temu no Brasil ainda não impactou significativamente os volumes de importação, apesar de sua alta visibilidade. Então, se vocês olharem aqui comigo, vocês veem o seguinte, pessoal. Então, você vê, a Renner teve aumento na receita bruta aí de 2,7 bilhões aí. O lucro líquido dela foi 255 milhões. C&A também teve aumento. Aí a gente pega aqui outros grupos varejistas também tiveram aumento. O grupo Guararapes teve aumento e outras por assim. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal. Quem estava trazendo muito da Shopee, qual que era o principal objetivo? Era uma redução de custos. Por quê? Os preços que nós pagamos por produtos no Brasil são muito caros. O que o governo deveria pensar? Só isso vai passar. Vamos reduzir a carga tributária, vamos reduzir os impostos, os empresários também, se for o caso, reduzir um pouco da margem de lucro, para a gente ter um poder de compra, uma equiparação com o mercado, para a gente possa ter competitividade. Não a gente usar a caneta como forma de defesa. Por quê? Temos até aqui um grupo aí de um casal de amigos, principalmente, que trabalha com essas partes de importação e venda com empresa, certificada, homologada, pagam os impostos, fazem toda a arrecadação. Aproveitar e deixar um abraço aí para os dois também aí que devem estar nos assistindo, que fazem toda a contribuição adequada. Então, não só eles, mas muitas empresas traziam produtos de fora do Brasil de forma regular para abrir seu pequeno comércio. É o comércio de ruazinha que pega produtos daqui, ou pegava produtos do Brás, que também tinham sem distribuições que vinham da China. Então, muitos pequenos comerciantes estão sofrendo com esse tipo de atitude. Isso tudo o governo fez para aumentar o quê? Para beneficiar, tá aqui, ó, meia dúzia, que são as grandes empresas de varejo que estão atuando no mercado. Então, não é adequado esse tipo de visão, pessoal. O governo tem que criar uma equiparidade para que haja uma disputa igualitária entre os mercados. Não um protecionismo interno no mercado para favorecer a arrecadação dele perante grandes empresas e tirar a chance de nós empreendermos e desenvolvermos o nosso mercado aqui no Brasil. Isso não é adequado, tá? Bom, só para finalizar aqui para vocês algum assunto, olha o que disse Marcelo Tangiolini da Mastercard. Aqui a respeito que nós falamos sobre o último aumento da taxa de Selic, o que está para vir aí por aí para frente, tá, pessoal? Então, o que ele falou? A opinião dele sobre o mercado, como que eles estão vendo o mercado do Brasil, como que eles estão vendo os aumentos de juros, qual que é a percepção deles no mercado. Marcelo Tangiolini,
O Galípago continuará o trabalho de Campos Neto. Quem não sabe quem é o Galípago, quem é Campos Neto atualmente é o presidente do Banco Central, que está saindo pelo Galípago, foi indicado pelo próprio Lula nesse ponto, tá? Então, olha só, a gigante da Mastercard está de olho nos pequenos e médios comércios brasileiros. Acabamos de falar isso no ano passado. É para essa avenida que a companhia, líder no mercado de cartões no país, pretende trilhar para avançar a participação de mercado. Segundo dados do Banco Central, a companhia hoje tem 52% do volume de transações da modalidade do país. E para crescer, pretende quebrar a barreira do desconhecimento por parte desses empreendedores, que pouco usam as ferramentas no meio de pagamentos digitais em seus negócios. Então, o que eles na verdade querem trazer aqui? Só para resumir para vocês, para o vídeo ficar muito longo, pessoal. Eles querem aumentar a participação, propiciar para você que quer empreender, desenvolver seu negócio, colocar ferramentas de pagamentos, né, dentro do seu e-commerce, dentro do seu comércio, para viabilizar também a forma de trabalho e a sua forma de arrecadação. Dentre essas perguntas que eles perguntaram para eles aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no finalzinho o que ele fala sobre a economia brasileira, que eu marquei aqui para vocês. Ó. Qual a visão da indústria sobre a taxa de juros no Brasil? A gente entende que ela precisa estar onde está, porque ninguém quer inflação de volta no país. Os números de projeção, inclusive, vieram um pouco acima da meta. Nós, como país, que conseguimos depois de muito tempo controlar a inflação e ter uma moeda forte, precisamos entender o quanto é importante esse comprometimento no controle da inflação. Lembrando que a inflação deve ser um dos principais objetivos do governo, que nós falamos nos vídeos passados. Cortar gastos, parar de gastar realmente dinheiro de forma devida, parar de falar besteiras perante o mercado. Tivemos aí um deslize aí por parte da primeira-dama, que o próprio presidente acabou fazendo aí, né, um meio campo, por assim dizer, para tentar intermediar e não deixar essa situação realmente ficar ruim. Nós temos que jogar de forma política, mas política de que forma, pessoal? Ser amigos do pessoal, conversar, buscar crescimento e buscar realmente visão de negócio. Uma das notícias que eu ia mostrar aqui para vocês justamente fala a respeito do quê? Que o comércio do Brasil poderá subir até 5 vezes caso tenha um acordo com a União Mercosul. Essa reunião está sendo discutida no momento atual lá no G20, o Lula está participando agora no Rio de Janeiro. Eu vou falar esse assunto aqui para vocês no próximo vídeo, tá, pessoal? Só para a gente ter essa visão. Então é importante que a gente tenha uma visão do país solidário, um país realmente ser receptivo. O que a gente vê hoje é o contrário. É uma pedalada em cima de outra, uma exigência de gasto, uma exigência de arrecadação, sem que haja um projeto viável para utilizar isso. Ou seja, para que tanto dinheiro? Para que esse comportamento? É preciso mudar, né, pessoal? Então, a taxa está no patamar necessário? Qual taxa que está falando aqui, pessoal? Os juros da Selic que o governo vem criticando. Só para voltar um pouquinho, a moeda forte tem que ser realmente aquilo que a gente fala, o aumento das moedas, o aumento do câmbio, que nesse momento por enquanto está em baixa, né? O dólar 5,74 aí. Quanto mais ele subir, mais nossas moedas valorizar, pior para nós. Lembre-se das commodities, o preço de combustíveis, alimentos, outras coisas que estão em alta no Brasil e vão tender a subir. O próximo governo acabou divulgando que vai ter aumentos nas carnes, vai ter aumento do combustível, ou seja, já tem aumentos previstos aí que não é bom para nós como consumidor. E aí pergunto para ele, e qual o caminho para derrubá-la? A partir do momento que a gente tiver um controle melhor de gasto, olhem isso, colocando menos pressão sobre a inflação, aí a gente começa a ver a taxa de juros um pouco mais baixa, que é ótimo para todo mundo. Bom para o comércio, bom para o consumo. Perfeito, concordo plenamente com ele. Vocês estão mais para otimistas ou pessimistas quanto a esse desafio? Mesmo com o desafio, o cenário é positivo, porque a gente tem visto salários em bons índices, empregos em níveis baixos. Tirando essa pressão inflacionária, a gente tem assistido a uma economia crescendo. Mais ou menos, mas vamos lá. Qual a sua perspectiva para a gestão de Gabriel Galípago à frente do Banco Central a partir de janeiro do ano que vem? Em relação à gestão de Gabriel Galípago, temos uma expectativa da continuidade do trabalho realizado por Roberto Campos Neto. A gente conversa bastante com o Banco Central, que é o nosso regulador. É um parceiro para uma série de coisas. A gente troca muita informação. A expectativa é pela continuidade de uma austeridade forte na política monetária, buscando conter a inflação, nem que seja por meio de um remédio amargo, que é a alta de juros, que é a Selic, tá, pessoal? E com uma agenda bastante comprometida do ponto de vista de inclusão financeira, de digitalização da economia, lembrando que o Drex já começa a partir do próximo ano também. Falo sobre isso, veja nossos vídeos nos últimos canais, tá, pessoal? O que é muito bom para todo mundo. Vamos fechar um pouquinho esse tópico dele então aqui, pessoal, você vê. Ele vê uma perspectiva positiva. Eu concordo que no ponto de vista do trabalho deles, da Mastercard e outras empresas, claramente é positiva. Aumenta a arrecadação, a digitalização do dinheiro, por assim dizer, né? Cada vez mais vai facilitar para eles aí realmente o trabalho. A tendência de crescimento aí para eles e outras ferramentas aí que usam, né? Para fazer recebimentos através de e-commerce realmente vai ter crescimento. Mas para a população,
eu acho que a população tem uma perspectiva para o ano que vem que, se essas reformas que estão sendo discutidas, todos esses assuntos que estão sendo debatidos entre nós aí, empresas ao longo do período, não forem acatadas ou pelo menos previstas pelo governo de uma melhor forma, nós iremos ter algumas dificuldades muito grandes a partir do próximo ano. E aí, só para fechar para vocês, vou acompanhar de perto esses assuntos, tá? Esse compromisso aqui com vocês sobre reforma tributária. Esta semana vai ser uma semana muito movimentada por esse assunto, tá, pessoal? Entre elas, olha só, o Conselho de Comissão e Justiça debaterá o setor imobiliário, a Zona Franca e o Simples Nacional, tá, pessoal? Será debatido esta semana lá na Comissão de Constituição e Justiça. Então, vamos lá, pessoal. A primeira audiência será na tarde dessa segunda-feira, hoje que eu estou gravando o vídeo, tá, para vocês, e tratará dos efeitos esperados da reforma tributária no setor imobiliário. Mas serão ouvidos os seguintes convidados. Então você vê que se convidaram várias pessoas, né, a respeito, várias instituições, entre elas a Branca, a Aelo também está aqui, a Secovil, que também participa bastante da parte de imóveis residenciais e comerciais, tá? Teremos também sobre a Zona Franca um debate na próxima terça-feira, no dia 19, no dia de amanhã, a respeito também sobre os impactos para a Zona Franca, sobre essas importações, as áreas de livre comércio também que pertencem àquela região, tá? E por final, mas não muito menos importante, pelo contrário, acho que até mais importante, às 2h30 também da terça-feira, dia 19, debaterá os efeitos da PLP, que é essa medida provisória, no regime de simplificado Simples Nacional, que é uma alternativa de tributação às empresas menores que têm faturamento anual de até 4.800.000. São confirmados os seguintes convidados, entre eles o secretário executivo do Simples Nacional, Lielso Franca Lobato Júnior, representante do Sebrae, Carlito Mers, a conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, Ângela Andrade, o representante da Confederação Nacional da Indústria, o Mário Sérgio Carrelo Teles, e, por último, o representante da Associação Nacional das Empresas de Transporte de Cargas, o Carly Waiter. Então, ao longo dessa semana, eles vão debater esse assunto, esperamos realmente que eles consigam fazer uma análise, passem essas clarezas, essas dificuldades, essa percepção do mercado, nas coisas ruins que estão para acontecer no Simples Nacional, se não for feita uma melhoria, se não for feita realmente uma mudança mais positiva, pensando nesses grupos, nessas entidades, tá, pessoal? Eu volto a trazer essas notícias para vocês assim que a gente tiver novidade. Aproveito para vocês, não esqueçam, curtam aqui nosso canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, sigam realmente nas redes sociais, acompanhem nosso Instagram, Facebook, e vamos voltar a falar isso para vocês muito em breve, pessoal. Eu agradeço aqui vocês terem acompanhado até o momento, desejo a vocês uma ótima semana, com bom trabalho, muita paz no coração e vamos em frente, sempre com Deus no coração. Até mais e nos vemos em breve. Até logo!